Acerca dos dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorante é aquele que carece de compreensão, de entendimento. É aquele que desconhece a verdade. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando éreis gentios, ou seja, quando você era do mundo, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Anátema é maldito. Não amaldiçoa ou não despreza o Filho de Deus, em detrimento de outros santos ou de outros deuses que há nessa terra. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O que é dizer Senhor Jesus? Nós só podemos chamá-lo de Senhor se nós somos servos dele. Ele só é Senhor daqueles que são seus servos. E para se tornar um servo de Deus, a pessoa precisa ser revelada pelo Espírito Santo. Em outro ensinamento que nós demos algumas semanas atrás, nós explicamos o que é um servo. A palavra servo, no sentido literal, a palavra servo, no sentido real da palavra, é escravo. Mas não escravo de homens, não escravo de filosofias, de doutrinas, não escravo de religiões, mas escravo de um propósito, escravo de uma missão. No momento em que o Espírito Santo entra numa pessoa, e diga-se de passagem que o Espírito Santo não entra por acidente em ninguém. Para ele entrar numa pessoa, ele tem que ser buscado. E a busca do Espírito Santo, ela não começa na igreja, ela começa lá fora. A busca do Espírito Santo, ou a busca ao Espírito Santo, ela começa quando a pessoa, o candidato ao batismo do Espírito Santo, ele começa a se santificar, a se consagrar, a jejuar, a se afastar do pecado, se afastar do mundo. Porque não adianta o candidato ao batismo ao Espírito Santo, ele levar uma vida errada fora da igreja, viver no adultério, na mentira, na prostituição, no engano, na desonestidade, na infidelidade,
com um coração cheio de ódio, de mágoa, de inveja, de rancor, o coração maligno que gosta de prejudicar os outros, de buscar o mal do próximo. E então ele chega na igreja e no momento da busca ele diz aleluia, 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 e ele acha que o Espírito Santo vai entrar nele porque ele falou 3 aleluias, porque ele disse glória, glória, glória. Não vai, porque a busca, ela não começa aqui, ela começa antes de você vir para cá, é lá fora, é no seu dia a dia, é na sua vida diária, na sua consagração. Você vai preparando a terra, é como plantar. Para você plantar, primeiro você prepara a terra para receber a semente. Assim também, para o Espírito Santo entrar em você e te possuir, e revelar o Senhor Jesus para você, e revelar o propósito, o plano que Deus tem através de você, o coração tem que ser preparado, o coração tem que ser limpo, a pessoa tem que se despojar de si mesma, ela precisa se despojar do seu eu, do seu ego, da sua vontade. Muitas vezes a pessoa, ela quer fazer a vontade de Deus, mas ela quer fazer do jeito dela. E Deus não aceita que nós façamos, ainda que a vontade dele, do nosso jeito. Ele quer que a vontade dele seja feita, mas do jeito dele, e não do nosso jeito. Muitas vezes a pessoa, ela está fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. Então, tudo dá errado para ela. E ela não entende, ela diz, mas eu estou fazendo a obra do Senhor, mas as coisas não se abrem, mas está tudo tão complicado. Porque talvez, meu amado, minha amada, o senhor, a senhora pode estar tentando fazer a vontade de Deus, mas do seu jeito, e não sob a direção do Espírito Santo. E aí não vai dar certo, porque a obra não é do apóstolo Valdemiro Santiago, a obra não é do bispo Jorge Pinheiro, não é do ministro bispo Pereira, não é do bispo Alexandre, a obra é do Espírito. Então, ela tem que ser feita do jeito dele, sob a orientação e a direção dele. Quer dizer que a pessoa, ela tem que se esvaziar da sua vontade, do seu eu, mas eu acho, mas eu quero, mas eu sou. Quanto mais houver do eu dentro de você, menos haverá de Deus. Quanto menos houver do eu, mais haverá de Deus, do Espírito Santo. Ou seja, que ele cresça e que eu diminua. Diga isso, que ele cresça, que ele cresça e que eu diminua. Você consegue entender isso? Então, quando o Espírito Santo entra na pessoa, ele revela para ela qual é o propósito de Deus através dela. Qual é o plano de Deus, a missão. O Espírito Santo, ele vai dirigir essa pessoa na missão que ele tem preparada. Nem todos vão cumprir a missão da mesma maneira. Alguns vão cumprir em uma função, outros vão cumprir em outra função, outros vão cumprir em outra coisa, mas quem define é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele decide através de líderes que ele coloca na sua obra para lhe guiar.
E o mesmo Espírito confirma dentro da pessoa. Ele disse para você fazer aquilo, mas na verdade sou eu que estou te encaixando no meu propósito. Mas sem o Espírito Santo, a tendência é a pessoa se rebelar contra a autoridade, não aceitar, e ela dizer, não, mas eu queria fazer aquilo ali. Não, mas eu queria fazer a obra aqui. Eu queria fazer a obra daquele jeito. Não, mas não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele quer que seja feito. Quem está entendendo? Então, para dizer Senhor Jesus, precisa ser servo dele. E para ser um verdadeiro servo, precisa ter o Espírito Santo dentro de si. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, como eu falei, as funções dentro da obra, a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Na semana passada nós falamos sobre o quê? O que foi que eu falei? Quem lembra do que eu falei semana passada? Como é? Como é? Os frutos do Espírito? O fruto é um fruto. O fruto do Espírito. Hoje nós vamos falar, eu já percebi que vocês aprendem rápido. De repente, quando alguém aparecer falando assim, vamos falar sobre os frutos do Espírito, você vai falar assim, não, o fruto. É ou não é? Porque é um só. Porém, os dons, há o fruto e os dons. O que é um dom? Um dom é um presente. Você não compra o dom, você recebe o dom. É uma dádiva, é um presente. Você não pode pedir, você tem que deixar Deus fazer como Ele quer, porque é Ele que olha cada pessoa e Ele diz, eu vou usar fulano desse jeito, eu vou usar Beltrano desse jeito, eu vou usar ciclano desse jeito, e aí Ele distribui o dom da forma como lhe é proveitosa. Tem que ser proveitoso para Ele, proveitoso para a obra de Deus, e não para a pessoa tirar proveito para si, para se auto-intitular, eu sou profeta, eu faço, eu sou, eu revelo. Negativo. Como eu falei uns dias atrás, nós somos um vaso de barro. Um vaso de barro, nós não somos nada. Se algum poder se manifesta através de algum de nós, esse poder é do Espírito Santo. Não é de homem algum, nós somos vasos de barro, mas o poder é de quem? O poder é de Deus. Vamos lá. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque
é dada mediante o Espírito, palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A palavra da sabedoria é a palavra revelada de Deus, revelada pelo Espírito Santo. Muitas vezes você ouve sabedoria saindo da boca de um homem de Deus, e você diz: meu Deus, de onde saiu isso? De onde saiu essa sabedoria? É um dom do Espírito Santo. É Deus revelando a sua palavra e trazendo essa mesma palavra para a nossa realidade, para os nossos dias. A palavra do conhecimento é o entendimento que ele pode lhe dar quando você lê a interpretação correta das Sagradas Escrituras. É o Espírito Santo que faz. Quando você lê a Bíblia sem a direção do Espírito Santo, há uma forte tendência de a pessoa interpretar errado as Escrituras. E é daí que surgem as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, as falsas profecias, as falsas revelações. Elas surgem pelo fato de pessoas tentarem ler sem ter o dom do Espírito Santo, sem ter a direção do Espírito Santo. Ela entende errado e ela acaba ensinando errado para a congregação dela. Palavra de conhecimento. Vamos continuar. Segundo o mesmo Espírito, palavra do conhecimento. Há outro, no mesmo Espírito, a fé, o dom da fé. E há outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Há outro, operações de milagres. Há outro, profecia. Há outro, profecia. Que profecia é essa? Que profecia é essa? Que revelação? Como é isso? Como é essa revelação? Eu estou dormindo e o Senhor me revelou. Não, essa não é a profecia. A profecia, ela vem por meio da fé. A fé, presta atenção, a fé, ela te dá condições de prever o seu futuro. Presta atenção, você não pode prever o futuro do mundo, você não pode prever o futuro dos outros, mas pela fé você pode prever o seu futuro. Pela fé, você pode profetizar aquilo que você crê e quer que aconteça. No Espírito. E aquilo que você falar no Espírito vai acontecer. É como, por exemplo, vem uma pessoa à igreja, doente, com câncer, desesperada, cheia de caroços, e nós apontamos para ela, nós vemos a fé da pessoa, e apontamos para ela e dizemos assim: seja curada em nome de Jesus. Daqui a tanto tempo você vai voltar aqui sem nenhum caroço. Isso é profetizar. Profetizar não é adivinhar. A adivinhação, ela é comparada ao pecado da feitiçaria. E hoje, infelizmente, as igrejas evangélicas, elas têm se tornado igrejas místicas.
sensacionalistas, que perderam a simplicidade do Evangelho, da pregação do Evangelho, se tornaram casas de show. Os pastores se tornaram comediantes, que sobem muitas vezes nos altares para fazer o povo rir, para fazer um stand-up, e não mais uma pregação, mas um stand-up, como artistas, para poder atrair o público, atrair as pessoas, se desviando do evangelho da salvação, levando muitas vezes as pessoas a um êxtase. As pessoas ficam extasiadas, as pessoas ficam na carne. E quanto mais na carne, mais afastadas do Espírito, mais afastadas da voz de Deus. Elas ouvem os gritos, mas ela não ouve a voz de Deus, porque muitas vezes, para ouvir a voz de Deus, nós precisamos do silêncio e não do grito. A voz de Deus você não ouve na gritaria, você ouve no silêncio. Quando você para, se concentra, aí o Espírito Santo consegue se comunicar com você, na tua alma, não é no teu ouvido não, é na sua alma. Ele fala com você, te fortalece, te levanta, te ajuda, te socorre, não deixa você desistir da missão que Deus te deu, que é a missão de ganhador de almas. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia. Profecia. A outro, discernimento de espíritos. O que é discernimento de espíritos? Espírito com letra minúscula. A palavra espírito se refere a vento. A palavra espírito também se refere a pensamentos, a ideias, filosofias. Discernimento de espíritos é a capacidade de discernir se um pensamento transmitido através de uma pregação, de um vídeo, de um ensinamento, de um livro, se aquele espírito vem realmente de Deus ou de um demônio, de um espírito enganador. Por quê? Quando você vê um filme no cinema, aquele filme, ele está transmitindo para você o espírito do diretor daquele filme, ou do autor daquele filme. Quando você vê uma novela, você está absorvendo o espírito do autor daquela novela. Quando nós lemos um livro, nós absorvemos o espírito do autor, do escritor daquele livro. Nós absorvemos, ao ler, nós absorvemos. E muitas vezes nós incorporamos às nossas atitudes coisas que nós aprendemos, coisas que nós vemos, opiniões que nós escutamos de um cantor, de um artista, e por aí saímos repetindo, ou seja, pegamos o espírito dele. Quando não há o dom do discernimento, é muito fácil o cristão ficar como uma bolinha de ping-pong. Uma hora ele está na Igreja Mundial, outra hora ele está na Batista, outra hora ele está na Universal, outra hora ele está na Adventista, outra hora ele está na Testemunha de Jeová, outra hora ele está na Mormon, outra hora... Cada hora ela está num lugar. Ela não cria, ele não consegue criar raízes no lugar onde ele está. E deixa eu te ensinar uma coisa. Quem aqui quer produzir fruto? Se você não criar raiz, você nunca vai produzir fruto.
Sabe por quê? Porque todos os nutrientes de uma árvore são absorvidos pela raiz, não pela folha, não pelo tronco, mas pelo quê? E a raiz, ela faz a planta ficar no mesmo lugar. Faz ou não faz? Ou a planta anda caminhando com a raiz para lá e para cá, trocando de lugar? Não. Então, o cristão, se ele não criar raízes muito profundas, nenhuma dos ensinamentos que ele aprender naquele ministério, naquele outro, vai surtir efeito na sua vida, porque ele não tem raiz. É a mesma coisa que lançar a água no tronco, lançar a água nas folhas. A árvore não vai absorver, porque ela só absorve pela raiz. Então não adianta ficar pulando, feito bolinha de ping-pong para lá e para cá. A falta do discernimento, do dom do discernimento de espírito, é que faz a pessoa viver no erro. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Queria que vocês não me mal interpretassem, tá? Eu já falei para vocês aqui sobre falsas doutrinas. Cair no poder, o riso do Senhor. Agora já fizeram a unção do churrasco. Até a unção do churrasco. É cada coisa que inventam, tudo fora da palavra, fora da Bíblia. E os crentes, eles vão absorvendo isso aí, absorvendo esse tipo de espírito, se deixando levar por esse tipo de espírito, pelo reteté, ficar rodando, pulando, ficar caindo para trás, achando isso muito bacana, muito legal, muito bonito, e achando que é uma manifestação do Espírito Santo. Olha só que interessante. Esses dias me enviaram um vídeo no YouTube, e ali estava um líder de uma igreja criticando um outro líder de outro ministério, porque o líder do outro ministério falou a respeito de cair no poder, dessas doutrinas aí. Então, esse outro líder, criticando, ele comentava que lá para o ano de 92, 93, que é mais ou menos quando surgiu essa onda de cair no poder, ele disse que ele olhava isso com cuidado, achando estranho, porque ele dizia, eu nunca vi isso. Então isso para mim é estranho. Então ele olhava, ele não falava nada, mas ele se afastava daquilo. Aí ele comentou, mas aí um pastor amigo meu me levou e começou a me falar sobre isso, e me levou para os Estados Unidos. Eu vi um culto em que o pastor fazia assim com a mão e todo mundo caía que nem dominó. E ele foi convencido pelo pastor amigo dele de que isso era um dom do Espírito Santo, uma manifestação do Espírito Santo. E ele começou a dizer, não, porque o Espírito Santo tem liberdade, o Espírito Santo faz como ele quer. Não, o parâmetro é a palavra de Deus. Nem o Espírito Santo ultrapassa o que está escrito. Ele é o primeiro, porque o Espírito Santo é Deus. Deus, ele não ultrapassa o que ele falou. Ele não passa por cima do que ele falou. Ele é o primeiro. Por que ele se deixou convencer? Porque ao princípio, ele olhava assim, meio com repulsa. E logo depois ele se deixou convencer. Olhava com repulsa porque a unção que está no homem de Deus, a unção que está no servo de Deus, a própria unção é a que faz a gente discernir aquilo que é bom, aquilo que é errado, aquilo que é certo, aquilo que não presta. A unção. Quer ver só? Abre em 1 João, rapidinho, 1 João 2,27. 1 João 2,27. A unção do Espírito Santo. Você vê que tudo a gente fala do Espírito Santo. Vamos lá. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção
vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, a unção, ela nos ensina aquilo que é da parte de Deus e aquilo que não é. Então, eu digo que esse homem de Deus, ele foi convencido pela unção dele de que aquilo não era uma manifestação do Espírito Santo. Mas em lugar de obedecer à unção, ele foi buscar em outras pessoas. Em lugar de ouvir o Espírito Santo que estava falando, ó, isso aí não sou eu não, hein? Isso aí não sou eu não, hein? Aí ele foi se convencer pelo outro que também está enganado. E agora ele também vive enganado, achando que é assim. Mas se você observar, que interessante, é que em nenhum desses dons que nós estamos lendo, dons do Espírito Santo, o discernimento de espíritos, e a um variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las, que é onde termina, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Olha só, aqui no meio desses dons, não tem cair no poder. Tem cair no poder? Não tem. Então por que agora apareceu isso daí? Não está aqui nos dons do Espírito Santo. Então não me venha dizer que é uma manifestação do Espírito Santo, que não é. Se a pessoa quer ser enganada, então continue sendo enganada, porque não tem discernimento de espírito. Por isso que eu falo, tem que buscar o Espírito Santo. E não é na carne não, porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito, não adora na carne. Não adora na carne. Então, aquelas gritarias, aqueles rodopios, aquele cair e ficar dando gargalhada, e ficar falando em línguas, gritando mais alto que todo mundo, isso é carne, é dar vazão à carne. Adoração na carne. Não adore na carne, adore no espírito. No espírito, na alma, não é na carne. É como eu falei, não adianta fazer a coisa certa do jeito errado, tem que fazer a coisa certa do jeito. E quanto mais você buscar o Espírito Santo, quanto mais você se envolver com Ele, mais o Espírito Santo vai se revelar para você, mostrando toda a verdade. E Ele mesmo vai criando dentro de nós uma repulsa com tudo aquilo que não procede dEle. E aí a pessoa começa a repelir o pecado, ela começa a repelir as falsas doutrinas, ela começa a repelir, ela tem repulsa com tudo que não procede de Deus e não pode levá-la ao reino dEle, à presença dEle. Amém? Finalizando, fala da variedade de línguas e capacidade para interpretá-las. Você percebeu que aqui não está falando línguas estranhas? Está falando o quê? Está falando línguas estranhas? Está falando o quê? O que é variedade? Várias línguas, outros idiomas, várias línguas. Existe o falar em língua dos anjos? Claro que sim. É uma manifestação do Espírito Santo? Sim. Só que a língua dos anjos, ela não é interpretada pelo homem. Porque aqui fala variedades de línguas e capacidade de interpretá-las. Mas não está falando de interpretar a língua dos anjos. Como que é? Como funciona essa variedade de línguas, bispo? Abre em Atos capítulo 2. Logo que o Espírito Santo desceu, vamos ver se é isso mesmo?
ou se eu estou falando alguma abobrinha. Eu gosto muito da palavra de Deus, sabe? Porque toda a verdade está nela. Eu sei que muita gente vai ouvir essa palavra na internet e vai falar assim: eu não concordo com esse bispo, porque eu gosto de rodar, eu gosto de cair, eu gosto de canelinha de fogo. Fazer o quê? Irmão, se você não gosta da verdade, é só a verdade que liberta. É só a verdade que liberta. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios de quem? Do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O dom de línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses aí falando, que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Tudo indica que eles estavam falando outros idiomas. Ali fala que havia judeus de todas as nações que falavam línguas de outras nações. Então ali tinha romano, tinha árabe, tinha de todas as línguas. E quando eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas, mas nas línguas das outras nações. Essa manifestação, ela foi uma revelação de que o Espírito Santo veio com o objetivo de levar o Evangelho para fora das fronteiras de Jerusalém, para todas as nações e línguas. O Espírito Santo veio para que o Evangelho não ficasse aprisionado em Jerusalém. Essa foi a revelação. Você está entendendo? Eu digo porque volta e meia aparece um dizendo assim: não, eu aprendi a revelar a língua dos anjos. Aqui não está falando isso. Variedade de línguas são outras línguas. Outras línguas. Eu lembro, eu não gosto muito de usar exemplo meu. Eu não gosto. É muito difícil usar algum exemplo meu. Mas eu vou usar para ver se a gente entende isso. Quando nós fomos, há alguns anos atrás, em 1996, designados para ir para fora do Brasil, para a Argentina, nós fomos sem nenhuma instrução com relação ao idioma do país. Nós fomos muito jovens, mas com a cara e com a coragem, sem saber falar, mas crendo que Deus tinha um plano. Quando nós chegamos lá, já no aeroporto, parecia uma loucura. Eu não entendia nada, ninguém falando nada. Eu não entendia absolutamente nada, nada. Quando eu cheguei na igreja, pior ainda, me deixaram atendendo ali sozinho as pessoas.
E eu ficava ali, as pessoas fazendo fila para atender, e todo mundo falando, e eu, e só assim. Mas sabe o que é interessante? Com menos de 30 dias no país, eu já estava fazendo culto na igreja, fluente. Com 90 dias no país, eu já estava fazendo programação de rádio, falando fluente, escrevendo fluente. Sem nunca ter estudado. Sem nunca ter aprendido nada. Mas o Espírito Santo dentro de nós, ele tem um propósito. Porque ele não ia me levar para aquele país para ser um inútil lá. Porque eu trabalho com a fala. Eu preciso pregar, eu preciso falar. E se eu não sei falar a língua daquelas pessoas, como eu vou transmitir a palavra de Deus? Você entende, sim ou não? Então, o Espírito Santo, ele nos leva. A gente não pode dizer, como que eu vou fazer? O Espírito Santo vai dar condição. Glória a Deus.